Fala aí, cinéfilos, beleza? Como é que ela foi de esposa traída à lenda do cinema? O vídeo de hoje é o perfil da atriz Michelle Williams. Michelle Ingrid Williams nasceu na cidade de Kalispell, no estado de Montana, perto da fronteira norte dos Estados Unidos. Sua mãe era dona de casa e o seu pai um operador financeiro, então Michelle não tinha muito exemplo em casa para seguir a carreira artística. Foi só quando a família se mudou para San Diego, na Califórnia, que a nossa perfil de hoje começou a entrar no mundo do teatro. Lá ela teve a oportunidade de atuar no que eles chamam de Community Theaters, ou teatros de comunidade. Seu primeiro trabalho como atriz foi com pequenas participações na série SOS Malibu, mas logo em seguida ela teria sua estreia na grande tela. Aos 14 anos ela fez o seu primeiro longa-metragem na adaptação para o cinema da série Lassie. Depois disso, Michelle seguiu sua carreira alternando entre pequenas produções como Todas as Garotas do Presidente, ou Dick, e séries de TV como Dawson's Creek, até que ela teve uma ótima oportunidade em um filmaço e elevou a sua carreira para um outro patamar. Vamos falar desse e de outros filmes importantes na carreira da nossa perfil. O Segredo de Brokeback Mountain, ou Brokeback Mountain. Baseado no conto homônimo da autora Annie Proulx, essa é a história do relacionamento entre o Jack, papel do Jake Gyllenhaal, e o Ennis, papel do Heath Ledger, que, aliás, foi nomeado ao Oscar pela performance. Eles não convivem muito bem com a própria sexualidade, por diversos motivos que são explorados na trama, e isso afeta diretamente a personagem vivida pela nossa perfil de hoje. Alma, a esposa de Ennis, tem que enfrentar uma realidade que nem sempre foi óbvia para ela. A descoberta age como o catalisador que movimentou o arco da personagem. Fica claro nessa transição de estados emocionais o quão bem foi construída a performance. Trabalho que rendeu a primeira indicação ao Oscar para Michelle Williams, como atriz coadjuvante. Dirigida pelo Ang Lee, também conhecido por O Tigre e o Dragão e As Aventuras de Pi, ou The Life of Pi, essa produção foi um sucesso junto ao público e à crítica. Ele foi um filme corajoso, principalmente pela época que foi lançado, e que exigiu dos atores um desprendimento que não era tão comum de se ver. Recomendo demais. Nobody's business but ours. Eu falo um pouco mais sobre esse filme nos perfis do Jake Gyllenhaal e do Heath Ledger, que eu já fiz aqui no canal, vou deixar nos cards. Namorados para Sempre, ou Blue Valentine. Esse filme é um verdadeiro tratado sobre o amor. Ele explora o tema de uma maneira muito humana, assim. Ele não é só sobre amor ou romance, como a gente está acostumado a ver, apesar de que isso também está presente. Os personagens e, por mérito da direção, também a audiência vivenciam uma gama de emoções como esperança, culpa, frustração, excitação. A trama explora de maneira não linear a história de um casal e de como se deu o seu relacionamento. Cindy, papel da Michelle Williams, é uma mulher que precisou ser forte para enfrentar os desafios, frustrações e até mesmo os abusos que aconteceram em sua vida. Dean, interpretado pelo Ryan Gosling, também não teve um passado muito fácil, mas ele encontrou uma forma mais idealizada de lidar com a existência. É impressionante a construção dos personagens, um trabalho de direção e interpretação absurdo que deixa clara a liberdade que os atores tiveram para trocar e experimentar. A intimidade que fica imprimida na tela não foi conquistada de uma hora para outra, isso exige tempo de ensaio e de pesquisa, que na maioria das vezes não é possível em grandes produções. Essa é a vantagem, entre aspas, de se produzir um filme com dinheiro limitado, mas com muito comprometimento e criatividade. Pode parecer meio contraintuitivo, mas é só notar o que essa produção, que teve um orçamento de apenas $1 milhão, conseguiu nos oferecer. Mas voltando aos personagens, é muito interessante como aos poucos a gente vai conhecendo as histórias deles, e por que eles agem como agem. Fora que nesse caso, a atuação realista naturalista mostra todo o potencial dos atores. Papel, aliás, que rendeu a nossa perfil de hoje uma indicação ao Oscar como melhor atriz. Antes de ir pro próximo, eu queria pedir uma força aqui pro canal. Curte aí o vídeo e comenta o que você tá achando, isso ajuda demais. Mas vamos nessa. 7 Dias com Marilyn, ou My Week with Marilyn. A trama é baseada no livro homônimo e autobiográfico do Colin Clark, o autor, personagem central do filme e papel do Eddie Redmayne. Ela se passa durante as gravações de O Príncipe Encantado, ou The Prince and the Showgirl, um dos longas mais conhecidos da Marilyn Monroe, personagem da nossa perfil de hoje.
Esse já era um momento delicado na vida dessa grande estrela, ela sofria constantemente com os piores lados da fama, como a cobrança e a perda da liberdade. Ao longo do filme, nós observamos o quão estável e frágil ela se tornou. Segundo a nossa perfil de hoje, interpretar a Marilyn foi um desafio, algo diferente do que ela está acostumada. Acontece que essa foi a sua primeira vez interpretando uma pessoa real. Isso fez com que a desconstrução de si mesma e a construção do personagem tomasse muito mais tempo do que o normal. Um dos papéis que exigiu mais preparação, mas também que lhe deu uma das suas melhores performances, ótimas críticas, um Globo de Ouro e de quebra uma indicação ao Oscar. O elenco também conta com grandes nomes como Emma Watson, Kenneth Branagh e Judi Dench. Colin, is everything okay? Miss Monroe had some large packages she needed handled. What is Marilyn doing with my third assistant? Surprise! Get working! Colin! I have something in my eye. I can't see anything. Todo o Dinheiro no Mundo, ou All the Money in the World. Baseado em fatos reais, esse filme é adaptado do livro homônimo do John Pearson. Ele conta como o neto de um magnata do petróleo foi sequestrado por bandidos profissionais que visavam sua fortuna. Falando assim, a trama parece simplória, mas a verdadeira riqueza é atribuída pelos personagens principais e pela forma com que eles se relacionam. Além da complexidade da trama, a direção de arte e a fotografia me chamaram muito a atenção. Tanto a ambientação quanto os movimentos de câmera foram muito bem feitos e integram a narrativa de maneira elegante e imponente. A direção de arte, por exemplo, ela trabalha as locações incríveis para criar um ambiente de opulência em que o Jean-Paul Getty, personagem do Christopher Plummer, se desenvolve. Isso contrasta com a modéstia dos elementos que envolvem a Gail Harris, papel da Michelle Williams. Esses frames dão uma boa ideia do que eu tô falando. Eu diria que aí está o conflito desse filme, no embate entre o poder do dinheiro e a determinação do amor materno. Uma história real, mas com uma trama que compete com qualquer ficção e levanta questionamentos sobre família, moralidade e a relação de valor entre coisas e pessoas. Nossa perfil está muito bem nesse papel, ela domina a sutileza necessária para transmitir muito apenas com os detalhes. Característica da personagem que torna a performance mais real para quem assiste. Também preciso comentar o Christopher Plummer. Ao interpretar o empresário megalomaníaco, ele faz um trabalho incrível e de potência que faz a gente esquecer de toda essa controvérsia com o Kevin Spacey, afastado do papel por conta de alegações de abuso sexual. Dirigido pelo Ridley Scott, esse filme faz jus à sua capacidade de usar com maestria todos os elementos cinematográficos para contar uma história. I don't think this is about money. It's about power. Power. Business. Terror. Tell him I'm coming. Venom, o filme do inimigo do Homem-Aranha com o Tom Hardy no papel principal. Michelle Williams é uma atriz incrível, ela tem um repertório que vai além da versatilidade e da carreira extensa. Um repertório que ganha poder por conta de um talento que parece ser natural, o que imprime um sentimento verdadeiro em seus personagens. Claro que tudo apoiado pelo seu esforço na preparação e na escolha dos seus trabalhos. Em entrevista, ela comentou o fato de preferir trabalhar em produções menores e não em blockbusters. Segundo a atriz, o mundo dos filmes independentes cria para o ator uma opção mais estável, com um sentimento e uma dinâmica de continuidade, o que não acontece em grandes produções dessa indústria. Essa visão faz toda a diferença em sua filmografia, vale a pena dar uma olhada nos filmes que eu não comentei aqui no vídeo. Produções como O Agente da Estação ou The Station Agent, Wendy and Lucy, O Atalho ou Mix Cut Off, Certas Mulheres ou Certain Women e Manchester à Beira-Mar ou Manchester by the Sea, e nesse último ela teve outra indicação ao Oscar. Cinéfilos, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativa as notificações para não perder o próximo vídeo. Então até lá, tchau, tchau! Fala galera do Cinéfilos Anônimos, beleza? Eu sou o Gabriel Barros do canal Maratonando e hoje aqui no Dica Cinéfilo eu vim recomendar pra vocês a série Mad Men, uma excelente série de drama na Netflix, vale a pena vocês conferirem aí. Valeu!